noite, Renato. Silene Pinto, do canal Flu News. Parabéns pela vitória, parabéns pela classificação. E o que o Renato Copeiro está pensando para os próximos jogos? Vamos por parte, né? Eu acho que, em primeiro lugar, nós temos que, como você mesmo falou, valorizar bastante a nossa classificação. Muita gente critica o meu grupo. Nós pegamos nas oitavas o Internacional, que é uma potência do futebol brasileiro, eliminamos. Depois pegamos o Bahia nas quartas, eliminamos. Então, acima de tudo, é que dar os parabéns pro meu grupo. Continuo acreditando. Nós estamos andando em 3 competições e não é nada fácil. Nós tivemos agora a parada FIFA. Eu dei 4 dias de folga pro grupo, porque eles precisavam, até porque a gente estava numa sequência direta desde da Copa do Mundo. E tive a oportunidade de treinar 4, 5 dias, principalmente a parte tática. Então, resultou hoje, foi um domínio total do Fluminense sobre o Bahia. Tivemos tempo durante a semana para que a gente pudesse treinar a bola parada, jogadas ensaiadas. Nós fizemos bastante isso na última segunda-feira. E o gol, inclusive, saiu da bola parada. Então, o que eu quero falar com isso? Quero falar que tem muitos clubes no Brasil que levam vantagem no momento porque jogam uma vez por semana. A gente vem numa sequência a cada 3 dias disputando jogos decisivos em 3 competições, fora o desgaste que a gente veio da Copa do Mundo. Nós sabíamos que o Bahia iria jogar hoje numa linha de 4-5-1, iam se defender bem, como eles costumam fazer. Por isso que nós treinamos bastante a parte tática, da maneira para a gente quebrar essa linha deles. Não quebramos tanto no primeiro tempo, nós mudamos a nossa maneira de jogar o segundo tempo. Conseguimos quebrar, conseguimos achar os espaços que a gente treinou e conseguimos fazer os 2 gols. Então, quando eu falo para vocês que a gente precisa de vez em quando tempo a mais para treinar, é isso. Porque a cada 3 dias, no dia seguinte, o pessoal faz o gelo, faz a massagem, 2 dias depois o pessoal tem que treinar só 10, 15 minutos, no terceiro dia eu já estou em campo de novo. Então fica difícil dos jogadores, são seres humanos, de toda hora estarem jogando bem, correndo. Por isso que eu mudo a equipe para não perder ninguém, procuro dar oportunidades para todo mundo. É necessário fazer essa mesclagem no grupo, porque senão ninguém aguenta. E hoje o Fluminense mais uma vez foi superior ao Bahia, os números não mentem, os números estão aí. Eu já tinha gostado e elogiado bastante a minha equipe lá em Salvador. Na minha opinião, nós somos melhores que o Bahia lá também. Medimos força com um grande clube, um grande time do futebol brasileiro e eliminamos eles. Então, meu grupo está de parabéns por tudo que fizeram, pela concentração, pelo foco que eles tiveram durante os 90 minutos, que quando eu perco, eu falo para vocês que o que eu mais cobro é o foco durante o tempo todo. E quando os jogadores não estão focados, quando 1 ou 2 não estão focados, a conta chega. Muitos jogos no Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e mesmo na Sul-Americana a gente tomou gols porque todo mundo não estava focado. E hoje o pessoal ficou focado o tempo todo, foi o que eu mais cobrei deles durante esses dias. E deu no que deu. Então, estou muito feliz pelo meu grupo, estão de parabéns pelo que eles fizeram. E não gosto de falar de ninguém individualmente, nunca, mas me dá prazer de ver o Thiago Silva jogar. Foi um monstro de novo, jogou muito, é um líder. Quando eu falo que não é problema mesmo, mas quando eu falo que ele ainda merece disputar uma Copa do Mundo, eu não falo à toa. Hoje ele deu mais uma aula de futebol. Renato, Marcelo Neves, Globoesporte.com, parabéns pela classificação. Numa das coletivas que a gente estava aqui, você falou que foi perguntado se o Fluminense seria um time de Copas. Você falou que não prioriza nenhuma competição, mas se chegasse na semifinal, repensaria a respeito. Agora o Fluminense está na semifinal. Você já tem tempo para repensar? O Fluminense de fato vai ser um time de Copas nessa temporada? O importante e o mais importante é que nós avançamos hoje, né? Então, essa tua pergunta, sim, agora sim. Por quê? Vou te adiantar, inclusive, que você deve saber, né? Porque a semifinal é dia 10 e 14 de dezembro. Até lá o Campeonato Brasileiro já acabou. Então a gente vai esquecer a Copa do Brasil agora, entendeu? E depois a gente vai, pode ter certeza, voltar a pensar nela.
Até lá, no próximo sábado, nós temos o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. E na próxima terça-feira a gente já tem a Sul-Americana, que a gente vai mirar também a Sul-Americana. Mas não vão deixar o Campeonato Brasileiro de lado. Então, quando muita gente que muda a equipe para jogar o Campeonato Brasileiro, muita gente acha que não é necessário. Sim, é necessário, por causa do desgaste. Porque se eu estou mudando, eu confio em todo mundo. Eu falo para vocês, as oportunidades chegam para o jogador tem que estar preparado. Então, se nós estamos andando nas 3 competições, é porque os jogadores, o grupo todo, quem entra, não importa se começa, se entra, não importa se é Campeonato Brasileiro, Sul-Americana, Copa do Brasil, eles estão dando conta do recado. É isso que eu quero deles. Então, a partir de amanhã, hoje vamos comemorar sim, e a partir de amanhã a gente já pensa no Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. E aí sim, a partir de domingo, que a gente vai treinar também, a gente volta a pensar na Sul-Americana. Mas a Copa do Brasil, como eu já te falei, está lá para depois do Campeonato Brasileiro. Então, nós temos um bom discurso até lá, porque nós temos já uma semifinal de uma das Copas. Renato, boa noite. Cauã Tinoco do Jornal da KTO 1902. Parabéns pela classificação. Renato, hoje, precisando do resultado desde o início, você optou por entrar com 3 volantes, uma escalação bem parecida com que você optou lá na Fonte Nova também. Depois você mexe no intervalo, você chegou a comentar um pouquinho nessa primeira fala, coloca o Lúcio e, pelo menos na minha visão, ele conseguiu mudar bastante o jogo, não propriamente pela atuação dele, que eu acho que foi muito boa, mas o time se passou a se portar de uma forma muito diferente. Passou pela sua cabeça, durante a preparação, nessa paralisação da data FIFA, mexer no time, de entrar com o Lúcio Acosta já de titular logo de cara, para ter essa postura logo de cara, e se passou, por que você optou por entrar com 3 volantes hoje? Obrigado. A tua pergunta é muito boa, mas eu vou te explicar. Deixa eu falar. Eu, quando tenho alguma dúvida, eu converso sempre com 3, 4 jogadores. É o meu modo de trabalhar. Eu gosto de ouvir do jogador, eu dou a liberdade para o jogador falar, para que ele se sinta à vontade de falar, entendeu? Dentro de 4 paredes comigo, para ver como eles se sentem melhores dentro do campo, com uma determinação da parte tática, com 3 volantes, com um meia. Eu gosto do meio, só que é Copa do Brasil. Eu sei que nós tínhamos que reverter o placar, mas as melhores atuações do meu time foram com os 3 volantes. Quando a gente joga com 3 volantes, muita gente acha, mas a gente precisa reverter, ou a gente vai jogar em casa, a gente vai jogar com 3 volantes. Eu costumo falar para você o seguinte, mesmo quando a gente joga com 3 zagueiros, muita gente acha que o time está defensivo. Não, às vezes com 3 zagueiros você é mais ofensivo do que com 2. Às vezes com 3 volantes você é mais ofensivo do que com meia. Depende da construção dos teus volantes. Os meus volantes jogam. Os meus volantes aparecem, marcam e jogam. Tanto é que nós jogamos da mesma forma contra o Bahia em Salvador e nós somos melhores que o Bahia lá. Nós cochilamos no final do jogo, tomamos um gol que não poderíamos ter tomado. Hoje nós não cochilamos, não tomamos um gol e dominamos o Bahia o tempo todo. O primeiro tempo nosso hoje, nós somos melhores que o Bahia, com 3 volantes. Eu tirei o Nonato no intervalo do jogo, coloquei o Lúcio, é um jogador a mais de construção. O que não poderia acontecer é eu entrar com o Lúcio e de repente tomar um gol do Bahia. Aí a coisa ia ficar feia para o nosso lado. Quando coloquei os 3 volantes, sabia que nós iríamos jogar, sabia que nós iríamos construir e nós iríamos ficar seguros lá atrás. Nós tínhamos 90 minutos para ganhar o jogo do Bahia. 90 minutos, então nós não tínhamos que ganhar o jogo em 5, 10 minutos. Até porque eu sabia que o Bahia ia se retrancar, ia jogar no 4-5-1, como eles costumam jogar. Isso tem jogadores velozes lá na frente e a gente não podia dar essa liberdade para eles. Então, eu falei para o meu grupo, na hora certa eu vou começar a arriscar. Então, nós começamos a arriscar no intervalo do jogo. O Lúcio é importante, é um jogador como o Ganso, é da posição, entendeu? Só que tem horas e horas pra gente jogar com volante. Até porque eu volto a repetir, meus volantes jogam e marcam. E a gente fica bastante seguros lá atrás. Boa noite, Renato. Wilson Forte, da Central Fluminense. Parabéns pela classificação e pelo seu aniversário, que foi ontem, né? Obrigado. Hoje eu queria uma avaliação sua sobre o Canóbio, que terminou o primeiro tempo sendo criticado, mas terminou a partida com um gol e uma assistência. Então eu queria saber como você enxerga essa atuação dele e comentar um pouco do papel dele no seu time. Ele é muito importante, principalmente na nossa parte tática, é um jogador que se entrega bastante. Eu vi que ele não estava tão bem no primeiro tempo, mas é um jogador que se entrega, ele não para de correr, de ajudar na parte tática, entendeu? Então esse tipo de jogadores o treinador gosta, porque eu acabei de falar, porque eu iria arriscar muito mais lá pelo segundo tempo.
E no momento que ele não estava tão bem no primeiro tempo, para o treinador fica fácil tirar, porque ia ser aplaudido por todo mundo. Mas nessas horas que o treinador tem que entrar em ação, dei moral para ele, passei confiança para ele, ele voltou para o segundo tempo, teve muita personalidade de pegar a bola para bater o pênalti. Ele é um dos batedores, mas ele teve muita personalidade. Nessas horas, você sabe que a torcida não estava muito contente com ele, mesmo assim ele pegou a bola, a personalidade foi lá e fez o gol de pênalti, foi importante. Então ele readquiriu a confiança durante o segundo tempo. E ainda depois fez a jogada que nós ensaiamos na última segunda-feira para o gol do Thiago. E só saiu no final, só sei que eu tirei o Serna, que estava sem cartão amarelo, e deixei ele justamente pela parte tática dele. Ele é importantíssimo. Só tirei ele no final porque eu sabia que o Bahia ia colocar a bola toda hora dentro da nossa área, e eu coloquei mais um zagueiro alto para que a gente não pudesse ter essa dificuldade aí. Saiu no final para a gente ganhar tempo, e até porque, como eu falei, para colocar um zagueiro mais alto e porque ele tinha o cartão amarelo também. Boa noite, Renato. Pedro Henrique Carvalho, da Band News FM. Você falou, né, que já estava preparado para um sistema do Bahia com 4-5-1, um time retrancado, mas assim, na nossa transmissão a gente ficou espantado como eles jogaram recuado, muito recuado, além do comum, né, e fazendo aquela famosa cera aos 2 minutos de jogo. Qual foi a sua maior dificuldade de conseguir o resultado, ou o momento do jogo que você achou mais tenso? Porque o primeiro tempo inteiro o Fluminense pressionando, tivemos um chute, né, de fora da área do Nonato, depois uma cabeçada do Thiago Silva. Então, esse primeiro ponto. E o segundo, eu sei que ainda está longe, é só depois do final do Campeonato Brasileiro, mas entre Vasco e Botafogo, para você, na sua opinião mesmo, o que você acha que vai acontecer do outro lado da semifinal, e qual é o estilo que, contra o Fluminense, vai favorecer mais o tricolor? Obrigado. Bom, quanto que o Bahia jogar retrancado, não tinha dúvida alguma. Nessa linha deles de 4-5-1, eles recuam bastante, querem espaço do adversário, que a gente não deu, justamente para contra-atacar. Então aí que entra, quando eu falo para vocês que você só quebra as linhas do adversário, por isso que nós tivemos um pouco de dificuldade no primeiro tempo, porque estavam bastante retrancados, às vezes estavam se defendendo uma linha de 5, às vezes até de 6. A dificuldade ou a facilidade que você tem para quebrar as linhas é no momento que você tem os jogadores de 1 para 1, jogadores do drible, e nós não tínhamos. Nós tínhamos o Keno, que eu falei que eu iria aguardar mais para o segundo tempo, e o Soteldo, que está na seleção. São jogadores que quebram as linhas, que são individualistas, que gostam do drible e se criam. Então, no momento que você não tem esses jogadores do drible, que o Canóbio não tem essa característica e o Serna também não tem essa característica de 1 para 1, fica difícil de você entrar na área do adversário. Eu sabia que nós iríamos ter essa dificuldade, mas no momento, para essa partida, era o que eu tinha. Nós não jogamos mal, mas é que o Bahia se defendeu bem também. Então, no momento que você não tem esses jogadores de 1 para 1, fica difícil. Não é só no jogo do Fluminense contra o Bahia. Em qualquer jogo, você vê no momento que o adversário está bem fechado, se você não tiver as características desse jogador que joga pelos lados de 1 para 1, do drible, fica difícil você quebrar essas linhas. O segundo tempo nós melhoramos, entrou o Lúcio, começou a pensar mais o jogo, depois eu coloquei o Keno, ele sabia o que é jogador de 1 para 1, nós melhoramos e chegamos ao nosso objetivo, que foi os 2 gols de diferença e a classificação. Bom, deixa eu falar uma coisa, eu estou muito feliz pelo meu grupo, eu acho que nós tínhamos que fazer o nosso dever de casa, conseguir o nosso objetivo, que era a classificação. Eu respeito tanto o Botafogo quanto o Vasco. O Vasco, o Botafogo é um clássico, e clássico você não dá para brincar, não. Clássico, tudo pode acontecer, tanto é que eu vi o primeiro jogo, foi bastante disputado, pode ter certeza que vai ser bastante disputado também amanhã. Eu acho que, indiferente de quem passar, vai nos dar bastante trabalho, mas acho que o principal foi que nós passamos. Hoje eles assistiram o nosso jogo, com certeza. Alguns estavam treinando para o Bahia, alguns estavam vibrando para o Fluminense, torcendo para a gente. Então amanhã é a nossa vez. Deixa eles decidirem entre eles na grama sintética. Nós vamos esperar na rede. Dia 10 de dezembro, um deles vai estar lá com a gente. O outro vai assistir a gente pela televisão. Boa sorte para os 2. Boa noite, Renato. Pedro Brandão do Lance. Parabéns pela vitória, e vou te agradecer porque você me ajudou com a pergunta que eu estava pensando para você. Você falou que nesse tempo da data FIFA, para além do tempo de descanso, que você apontou o quanto era necessário e se mostrou talvez necessário hoje, mas você falou que conseguiu treinar muito a parte tática. E eu consegui observar assim no campo os jogadores brigando bastante hoje, mais do que o normal.
E às vezes sem muito motivo tão assim claro, às vezes uma bola perdida. Na verdade, os jogadores brigavam sem erros claros técnicos. Então, na minha impressão, quando os jogadores brigam, apontando, colocando, quando você não vê um erro claro técnico, é porque é um time treinado, um time que treina, que tem coisas que a gente não viu, mas que eles viram e que deveriam ter acontecido, mas não aconteceram. E aí a minha pergunta vai, se você consegue revelar alguma coisa que você trabalhou nesse meio tempo agora, o que você conseguiu trazer de diferente com o time nesse tempo? Mas um pouco de tudo. Eu acho que tudo isso que a gente fez, as infiltrações, os passes, as viradas de bola, a bola parada, isso tudo, nós poderíamos ter jogado até melhor, como eu já te falei no primeiro tempo, se a gente tivesse um Keno ou um Soteldo desde do início do jogo para quebrar as linhas do Bahia, mas acho que em cima de tudo isso que a gente treinou, um pouco de tudo, mas principalmente a parte tática, mesmo sabendo das dificuldades, volto a repetir que poderíamos ter sido melhores se nós tivéssemos esse 1 para 1. Foi que os jogadores descansaram também. É impossível, os caras são seres humanos, a cada 3 dias querer entrar em campo não dá tempo. Os desgastes das viagens, às vezes descansaram um pouquinho, tiveram os 4 dias de folga deles, treinamos bem a parte tática em todos os sentidos e você viu o resultado hoje. Eu não estou puxando sardinha para o meu lado. Não, é porque nós tivemos o tempo para treinar. Então essa é a vantagem que muitos clubes no Campeonato Brasileiro estão tendo, enquanto quem está na Copa do Brasil, numa Sul-Americana, se mata durante a semana. Tem muitos clubes que vão jogar contra esses times, inclusive vai acontecer já com a gente. O clube passa a semana toda treinando, descansado. Então é o calendário do futebol brasileiro. 2 competições já é difícil no final do ano ainda. Faltando 3 meses para acabar o ano, que está todo mundo cansado. Imagine em 3 competições. Como que eu não vou circular o grupo? Como que eu não vou mudar o time? Então a gente treina, aproveitamos bastante todos os sentidos, como eu falei. Poderíamos ter sido melhores, dependendo do que se a gente tivesse esse jogador de 1 para 1, em todos os sentidos. Por exemplo, o gol do Thiago Silva foi uma jogada ensaiada. Não é só, mas o cruzamento normal do lado. Não, mas foi o posicionamento meu do meu jogador dentro da área, inclusive do Thiago. Treinamos várias outras jogadas. Não tivemos a oportunidade de fazer. Mas é outra coisa, o grupo descansado, o grupo se cobrando dentro do campo, o grupo sabendo o que deve ser feito, porque a cada 3 dias você entrar em campo, amigo, a tua cabeça você não consegue pensar direito, não. Renato, boa noite. Alana Fonseca, da Mazago Esportiva. Parabéns pelo resultado. Chegando ainda nesse nível de questão tática, a sua saída de bola em alguns momentos do jogo, a gente viu até o próprio Thiago Silva dando a reclamada, dando a chamada de atenção, você também no banco fez isso, e o Fluminense voltou para o segundo tempo totalmente diferente nisso também. Queria que você explicasse um pouco sua visão sobre a saída de bola do Fluminense e também, como a gente já falou, sobre o Thiago Silva, né, que hoje ele fez absolutamente tudo, desde a defesa do Fluminense até o próprio gol da virada, o gol da classificação para 100. Obrigada. Então, em termos dessa parte tática que a gente treinou bastante domingo pela parte da manhã, enquanto vocês estavam dormindo, se divertindo, no sábado à noite, a gente foi dormir cedo para treinar domingo de manhã. A nossa profissão, mas vocês estavam de folga, né? Pode rir. A gente estava treinando sábado de manhã, domingo de manhã a gente acordou cedo, treinamos a parte tática, treinamos bastante essa parte tática segunda-feira, justamente para isso. Na saída de bola, principalmente do Bahia. Praticamente nós fomos bastante corajosos, porque mesmo com um gol atrás do Bahia, que tinha vantagem no gol, nós marcamos individual a saída de bola desse. Cada um com o seu. E abrimos muito aqui atrás. Praticamente nós ficamos 3 contra 3 aqui atrás. Tudo poderia acontecer. Mas essa foi a coragem que eu passei pro meu grupo. E eles gostaram. Eles gostaram dessa coragem, dessa confiança que a gente treinou para ir para dentro do Bahia desde o início do jogo, porque nós sabíamos que o Bahia iria ficar retrancado. Tanto é que lá em Salvador, o Bahia jogou dessa forma. No final do jogo, a torcida do Bahia estava vaiando o time, porque o time estava recuado e eles não saíram. E aí eles acharam aquele gol no final por uma falha nossa. Acontece, é uma coisa normal no futebol. O que não pode é cochilar. Hoje nós não cochilamos, mas eu volto a advertir. O principal foi a coragem do nosso time. E essa coragem os jogadores me passam também, porque no momento que a gente treina um esquema de jogo e os jogadores falam, vamos com esse esquema aqui, é porque eles também passam a coragem pro treinador, da mesma forma que eu passo essa confiança para eles. Então não é fácil, porque muitos treinadores poderiam aguardar, segurar para ver o que poderia acontecer. Deixa que eu atendo. Aí, para ver o que vai acontecer durante a partida, não, desde o primeiro
minuto, você vê com 30, 40 segundos, os jogadores do goleiro do Bahia já estavam fazendo cera. Então a gente pressionou, nós treinamos bastante essa parte tática aí que deu certo, tanto é que o Bahia não se criou o tempo todo. Eles tiveram um chute no final do primeiro tempo lá, que o Fábio desviou, e mais nada. Mas o Fluminense dominou o Bahia em todos os sentidos. A última aqui para encerrar, Renato. Boa noite, Renato. Alex Vilar, Rádio Botafogo Esportivo. Parabéns pela classificação. Você falou bastante sobre o descanso dos atletas. Eu queria falar sobre isso, mas não sobre a questão física, né? Queria te perguntar qual a importância e quanto se reflete dentro do jogo. O jogador tem uma folga também. Enfim, a gente sabe que o jogador muitas vezes tem pouco tempo com a família, tem pouco tempo para descansar ou fazer o que gosta. O quanto o jogador tem uma folga, poder passar um tempo aqui fazendo o que gosta de fazer. O quanto isso reflete dentro do jogo, trazendo mais leveza e também no treinamento do dia a dia. Mas então, os jogadores, alguns viajaram, alguns pegaram a família, se desligaram, da mesma forma que a gente se desliga totalmente no nosso dia de folga, porque a gente fica 24 horas trabalhando, pensando, sendo cobrados, e de uma forma às vezes até exagerada, querendo que jogue bem, ganhe, enfim, essas cobranças que a gente tem no futebol. Então, normalmente você tem essa folga aqui, você relaxa a cabeça, porque você vai fazer esses 3, 4 dias o que você mais gosta de fazer. É curtir a família, curto a minha família, curto o meu cachorro, curto meu futebol, tomo meu chopp. Então eu me desligo totalmente da minha profissão. E a mesma coisa eles vão fazer o que eles gostam com a família, vão viajar, vão curtir, vão pescar, vão pra serra, enfim, curtir a família, coisa que a gente não tem tempo. É só vocês olharem, não é brincadeira não, quando eu falo, eu sei que é a nossa profissão, mas o desgaste do Fluminense tem sido muito grande desde a Copa do Mundo. A gente vive dentro de avião, a gente vive dentro de hotel. Todo mundo reclamando da coluna, porque a cada 3 dias já está num colchão diferente. Todo mundo aqui gosta de dormir em casa com seu colchão, que é uma coisa normal. A gente não, a cada 3 dias a gente está num colchão diferente, um travesseiro diferente. Às vezes 6, 7 horas dentro de um avião. E isso a gente agradece bastante ao nosso presidente Mário, que ele nos dá o voo fretado, pelo menos, para a gente poder descansar um pouco mais. E ele tem sido importante nesse momento, desde que eu joguei no Fluminense, ele tem sido, praticamente ele está com a gente o tempo todo, eu troco ideias com ele praticamente todos os dias. Ele tem sido uma figura bastante importante para mim e pro grupo. Então é a mesma coisa, folga você joga a tua pelada todo dia, estou dando exemplo, tá? Aí daqui a pouco é obrigação de você jogar a tua pelada todo dia, ou trabalhar todo dia, aí daqui a pouco teu chefe fala assim, você vai ter 4 dias de folga. Você vai deitar e rolar, né? Você vai curtir a tua família, vai curtir as coisas que você faz. Pô, pude curtir meu cachorro, que pô, eu amo meu cachorro, e pra cima e pra baixo fica difícil. Respondi a tua pergunta? Obrigado, Renato. Boa noite, gente.